Olá pessoal, então vamos a mais um exercício sobre leis de Newton. Vamos fazer agora o exercício número 14. Eu vou deixar o enunciado da questão na descrição do vídeo. Vou fazer a leitura do enunciado para vocês. Ele diz assim, ó. Um pequeno corpo de massa m começa a deslizar pelo plano inclinado, como se mostra na figura 14. A base do plano inclinado é L e o coeficiente de atrito cinético é μk. Para que valor do ângulo alfa, o tempo de descida será mínimo. Então, para que valor do ângulo alfa, esse tempo de descida é mínimo. Então, eu representei aqui, ó, o plano inclinado, certo? A gente tem uma massa que ela vai descer esse plano inclinado. A base do plano inclinado é L e existe um ângulo θ aqui, que é o ângulo do plano inclinado. Bom, além disso, ele nos diz que há um atrito cinético. E se há atrito cinético, há força de atrito. Então, primeira coisa que a gente faz no exercício de leis de Newton, a gente representa as forças do sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é representar as forças. Ó. Primeira coisa, representar as forças. É isso que a gente tem que fazer. É o primeiro passo. Então, vamos lá. Esse bloco, ele está caindo para cá, certo? Ele vai descer. Vamos colocar as forças. Ele tem força-peso, né? Força-peso para baixo. Força-peso. Certo? O que mais que ele tem? Ele tem normal, que faz 90 graus com a superfície, a força normal, certo? Reação à superfície. O que nós temos mais? Nós temos a força de atrito, que vai para cima contrário ao sentido do movimento. Ó. O bloco ele vai descendo, e essa força de atrito, que é essa aderência do bloco na superfície, vai impedir que o bloco caia, ou seja, o bloco vai cair mais devagar. Então essa força de atrito vai para cima, enquanto o sentido do movimento é para baixo. Falando em sentido do movimento, é bom salientar, ó, sentido do movimento x para baixo e o y eu vou tratar positivo para cima. Então, sentido do movimento para cá e o y positivo para cima. Bom, forças, normal, peso, força de atrito, mais nada temos de força, certo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que decompor essa força-peso para poder trabalhar. Como já temos feito várias vezes, ó, eu decomponho essa força-peso, eu traço linhas, ó, no eixo auxiliar y, certo? E no eixo auxiliar x. O eixo auxiliar x é o próprio eixo onde está acontecendo o movimento. Por semelhança de triângulos, esse ângulo alfa é o mesmo do peso com o eixo y. É esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, não é alfa, desculpa, é θ. Então, pego na fonte do peso, faço linhas tracejadas, tanto no eixo auxiliar y, como no eixo auxiliar x. Então, tenho duas forças. Duas componentes da força. Eu tenho a força PY e tenho a força PX. PY, eu sei que PY vai ser o quê? PY aqui nesse caso é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é P, é igual ao cosseno do ângulo. Então, eu tenho que a PY, multiplicando isso aqui, PY vai ser P cosseno θ. Quem tem dificuldade, ó, esse ângulo, percebam que está colando em PY. Então, PY é P cosseno θ. Sabendo que peso é massa vezes gravidade, então PY é mg cosseno θ. A PX vai ser P seno θ. Por quê? Porque percebam, ó, a PY aqui, ó, o ângulo está aqui, a PY é um cateto oposto, certo? Então, é cateto oposto sobre a hipotenusa P é o seno do ângulo. Então, eu tenho isso aqui, ó. Px é P seno θ. Então, eu tenho que a Px é mg seno θ. Então, eu já encontrei as duas componentes do peso Py e Px. Certo? Bom, temos todas as forças. Agora, o que a gente faz? Depois de representar as forças, o segundo passo em qualquer exercício de lei de Newton, segundo passo, segunda lei de Newton para o sistema, certo? Agora a gente vai escrever a segunda lei de Newton para o sistema. O que diz a segunda lei de Newton? A força resultantes que atuam no sistema é igual à massa e aceleração. Então, o que diz? Força resultante, vamos anotar aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Percebam que o sentido do movimento é para baixo, certo? Então, quais são as forças que atuam no sentido do movimento?
apenas a px que nós decompomos. Ó. Apenas a px atua no sentido do movimento para baixo. Então, as que atuam no sentido do movimento eu considero positivas, as que atuam no sentido contrário negativas. Então, menos a FAT, nesse caso, menos a FAT, e a única que atua contra o sentido, ó, no eixo x, só a px e só a FAT, isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso em x, né? Isso no eixo x, certo? No eixo y, o que eu tenho? Eu vou fazer aqui embaixo, ó, no eixo y, o que nós temos no eixo y? Nós temos a normal e o peso. A normal e o peso no eixo y. Só que no eixo y não há movimento, certo? Não há movimento em y. Isso quer dizer que há o equilíbrio. Isso quer dizer que a aceleração é igual a zero em y. Se a aceleração é igual a zero, eu posso dizer vetorialmente que a força normal somada à força py, que são as duas forças que atuam em y, tem que ser igual a zero. Escalarmente, para que isso dê igual a zero, a normal tem que ser igual a py. Se a normal tem que ser igual a py, a normal tem que ser igual ao que nós calculamos aqui, ó. Py, mg cosseno θ será normal. Mg cosseno θ será normal. Está aqui a normal. Nós vamos precisar da normal para calcular a força de atrito. O que é a força de atrito? Ó? Força de atrito é o coeficiente de atrito, nesse caso cinético, vezes a normal. O que é o coeficiente de atrito? É o que eu não tenho, certo? E a normal é o que eu calculei aqui. Então vai ser mk mg cosseno θ. Aqui está o valor da força de atrito. Que eu vou precisar. Agora, ó, aqui eu preciso da força de atrito. Eu vou precisar dela aqui. Então, px, eu já havia calculado, é mg seno θ. Então, vai ser mg seno θ menos força de atrito, mk mg cosseno θ. Mk mg cosseno θ é a força de atrito. Então, menos mk mg cosseno θ. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Bom, percebam que eu tenho massa em todos os elementos, então eu vou dividir tudo pela massa. Estou dividindo tudo pela massa. Eu vou cortar essa massa aqui, eu posso cortar essa massa aqui, cortando essa massa aqui, pois eu dividi tudo pela massa. O que eu vou ter? Ó? Percebam que eu vou poder achar a aceleração aqui, e percebam também que eu tenho a gravidade nos dois elementos dessa igualdade. Ó. Gravidade aqui e gravidade aqui. Eu vou botar em evidência a gravidade. Gravidade seno alfa menos mk cosseno alfa. Só apliquei o G em evidência, né? Se eu fizesse distributivo, eu acharia a mesma coisa. Aqui está a aceleração, certo? Qualquer dúvida, peçam que postem nos comentários em relação à distributividade. Qualquer dúvida, postem aí. Vamos dar continuidade. A aceleração é essa aqui, gravidade seno θ menos mk cosseno θ. Só que o que ele pede no exercício, percebam, ele quer saber o valor do ângulo para que o tempo de exercício será mínimo. Eu preciso saber algo a ver com o tempo. Lembrem do MRU, o MRU-V, certo? Lembrem da expressão D igual a D0 ou S igual a S0 mais V0t mais 1/2 da aceleração t quadrado. Essa é uma expressão bastante usada na cinemática, certo? Percebam que eu vou utilizar, ó, essa distância inicial eu vou considerar zero. Essa distância eu vou considerar zero. Então, eu tenho uma distância inicial zero. Eu tenho uma velocidade inicial zero, porque ele larga daqui de cima com V0, certo? Então, a velocidade inicial zero. Então, eu tenho que a distância vai ser igual a 1/2 da aceleração t quadrado, certo? Então, eu multiplico essa distância aqui. Então, eu vou ter 2d sobre a aceleração, vai ser igual ao tempo ao quadrado. Então, eu passo a raiz. Então, aqui eu tenho o tempo, por acaso, é o tempo de queda livre que a gente acaba decorando, né? O tempo de queda livre é 2h sobre g. Nesse caso, o tempo é 2d sobre a. Eu já tenho o a, só que eu não tenho o d. Esse d aqui é a minha incógnita. O a já achei, o d eu não tenho. Então, onde é que eu vou tirar esse d? O d é a distância percorrida no plano inclinado. Ó. Percebam, eu vou fazer aqui, ó, no plano inclinado, ele percorre essa distância d, que é a distância d hipotenusa. Eu tenho essa L e eu tenho esse ângulo. São essas informações que eu tenho. Eu tenho a distância, que é a hipotenusa,
eu tenho a L, que é o cateto adjacente, e tenho um ângulo formado. Bom, que relação eu posso tirar daqui? Eu posso tirar, eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa. Então eu posso dizer que o cosseno desse ângulo, eu sei que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cosseno do ângulo vai ser o quê? Cateto adjacente L, hipotenusa D. Então a distância D que ele vai percorrer, que é a hipotenusa, é L sobre cosseno θ. Então aqui está a distância, que até então eu tinha como incógnita, e agora eu achei a distância. Bom, L sobre cosseno θ é a distância. Bom, agora eu vou ajeitar esse tempo aqui, ó. Eu vou ficar então com tempo igual a 2D, a distância eu achei está aqui no cantinho, então vai ser raiz quadrada de 2L sobre cosseno, sendo que L sobre cosseno é a distância, sobre a aceleração que eu achei. A aceleração que eu já tinha achado é G seno θ menos μk cosseno θ. Então, G seno θ menos μk cosseno θ. Essa aqui é o tempo que ele vai cair, certo? Eu achei o tempo. Bom, só que eu achei esse tempo, só que ele não pede o tempo, um tempo qualquer, ele pede o valor do ângulo para que o tempo seja mínimo. Então ele quer saber o valor do ângulo para que o tempo de descida seja mínimo. Então percebam que o tempo ele é uma função do ângulo, porque dependendo do ângulo esse tempo vai ser mínimo. Então o tempo é uma função do ângulo. A gente sabe que numa função, uma função qualquer, existem pontos de máximo e pontos de mínimo, certo? Existem pontos de máximo, ó, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, certo? Existem pontos de máximo e de mínimo. A derivada nesses pontos de máximo e mínimo, certo? Porque a derivada nada mais é do que a reta tangente. A derivada nada mais é do que a reta tangente, certo? A tangente nesses pontos é zero. Então eu posso dizer que a derivada em máximos e mínimos, isso é uma regrinha do cálculo, é igual a zero, certo? Se ele está dizendo que valor, para que valor o ângulo alfa o tempo será mínimo, então eu tenho que fazer o seguinte: a derivada do tempo em relação ao meu ângulo alfa, só que tem que ser igual a zero, certo? É isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que fazer essa derivada aqui para que ela seja zero, para mim calcular o meu tempo mínimo. Então vamos ter que calcular a derivada desse tempo aqui, ó, certo? A derivada do tempo. Então vamos fazer aqui, ó. A gente tem que o tempo então é igual a raiz 2L sobre cosseno G seno alfa menos μk cosseno alfa. Bom, vamos ajeitar isso aqui, ó. A gente tem raiz, aqui é como se fosse a gente tivesse 1 aqui dentro e 2 fora. Vamos passar para exponente, para exponencial. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Então eu vou ter 2L cosseno de G, cosseno aqui um alfa, né? Um cosseno alfa, seno alfa menos μk cosseno alfa. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Aqui é uma regrinha de exponencial. Então, o que eu vou fazer para facilitar ainda mais meu cálculo? Eu vou passar esse denominador para cima, certo? Eu vou passar para cima. Tempo vai ser igual a cosseno, eu vou passar para cima e vou botar o sinal negativo aqui. Então, eu vou ficar com cosseno G seno θ menos μk cosseno θ. Eu vou dividir isso aqui pelo 2L, certo? Agora menos 1 meio ficou aqui. Por quê? Porque eu inverti isso aqui, o denominador virou numerador, inverto o sinal do expoente, mais uma regrinha de exponencial. Bom, agora sim eu estou pronto para derivar, certo? Então eu vou derivar t em relação ao ângulo. É isso que eu preciso fazer. Bom, vamos lá, vamos derivar isso aqui. Ó, percebam, antes de derivar, ó, que esse G e esses 2L são constantes, certo? Então eu não preciso me preocupar com essa gravidade ou com esse L. Eu já vou botar para fora, certo? Eu já vou botar para fora aqui esse G sobre 2L,
Já vou deixar aqui fora, eu não vou precisar me preocupar com esses elementos. O que eu vou precisar me preocupar é com a derivada do cosseno vezes seno de θ menos μk cosseno θ. Eu vou fazer a distributiva já aqui, ó. Eu vou multiplicar cosseno θ por seno θ, então eu tenho cosseno θ seno θ para derivar, menos cosseno θ menos μk cosseno θ vai ser menos μk cosseno ao quadrado de θ, certo? Eu estou multiplicando cosseno θ por cosseno θ, na menos 1 meio. Agora sim, chegamos no momento que nós temos que derivar, certo? Bom, percebam que eu tenho uma regra composta, eu tenho uma composta de funções. Então, se eu tenho composta, eu tenho que usar a regra da cadeia, porque eu tenho composta de funções. Então, como é que eu faço isso aqui? Primeiro, eu derivo a parte da função, certo? Eu posso considerar tudo isso aqui como um certo u, ó. Eu posso considerar isso aqui como um u. Eu derivo toda essa parte, toda essa função, abaixando o expoente, baixo o expoente aqui para baixo, e diminuo 1 do expoente, e depois derivo a parte de dentro. Vou fazer que talvez seja mais fácil. Eu vou, então, derivar a função. Esse GL eu posso esquecer, sendo uma constante, não preciso envolver na minha derivada. Então, eu vou derivar menos 1, eu vou baixar, menos 1, repetindo a parte de dentro, cosseno alfa, seno alfa, menos μk cosseno ao quadrado, cosseno de θ, desculpa, quadrado. Às vezes eu falo alfa, mas isso aqui é o θ, o símbolo θ, a letra grega. Menos 1 meio, menos 1, menos 1 meio, menos 1 é, multiplico e divido, menos 3 meios. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1,5, né? Para quem tem dificuldade, menos 1 meio é menos 0,5, menos 1, menos 1,5. Se eu dividir menos 3 por 2, também vai dar menos 1,5. Então, vamos lá. Menos 3 sobre 2, certo? Multiplicando, agora eu derivo a parte de dentro. Eu derivei a parte de fora da função, ó. Baixei o expoente, diminuí aqui em cima, agora eu derivo a parte de dentro. Então, agora, eu poderia talvez aplicar uma regra do quociente, mas eu vou fazer algo mais rápido para derivar esse cosseno alfa, cosseno θ, seno θ. E existe uma das identidades trigonométricas que diz o seguinte: 2 seno alfa. 2 seno alfa cosseno alfa, isso aqui é igual ao seno de 2 alfa. Isso é uma identidade trigonométrica, certo? Então eu tenho que seno alfa cosseno alfa vai ser igual ao quê? Seno alfa cosseno alfa é igual ao seno de 2 alfa divididos por 2, certo? Eu só dividi esse 2 aqui para isolar o seno cosseno alfa, certo? E é o que eu tenho aqui, ó, cosseno alfa, seno alfa, cosseno θ, seno θ, é o que eu tenho aqui, ó. Então é a mesma coisa que seno de 2θ sobre 2. Então, arrumando, eu vou ter aqui, bom, eu deveria ter arrumado primeiro, né? Já deveria ter feito aqui, então eu vou riscar essa parte aqui, porque é a mesma coisa, certo? Eu só vou fazer isso aqui para ficar mais fácil. Eu vou ter aqui, ó, seno de 2θ sobre 2, certo? Agora, eu vou derivar esse seno de 2θ, certo? Aqui, ó, isso aqui é igual a seno de 2θ sobre 2, certo? Agora eu já vou derivar a parte de dentro, certo? Eu só usei a identidade trigonométrica. Então, derivando seno de 2θ sobre 2, como é que eu faço? Eu derivo a função seno, certo? Eu derivo a função seno. E depois derivo só o argumento. Só esse argumento aqui, ó. Agora eu vou fazer, vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Bom, derivo o seno. Qual é a derivada do seno? É cosseno. Então eu vou ter cosseno de 2α sobre 2, derivei a função, vezes. Qual é a derivada só desse argumento? O argumento é 2θ, ó. É 2θ o argumento. Isso aqui vai ser igual a 2, certo? Porque o θ é uma constante. É a mesma coisa que eu fizer a derivada de 2x. Eu sei que aqui é 1, baixo expoente diminui 1, vai ficar x na 0 é 1. Então isso aqui vai ficar 2x na 0, por exemplo. X na 0 é 1, vai ficar 2,
certo? Então aqui vai ficar multiplicando por 2. Repetindo, o que eu fiz? Para derivar seno de 2α sobre 2, eu derivo a função seno, que ficou cosseno 2θ sobre 2, e derivo depois o argumento, certo? Menos. Agora eu vou derivar μk cosseno θ na 2. Bom, derivo a função, então o que eu vou fazer? Eu baixo 2, derivando a função, menos 2 μk cosseno θ, vezes, derivando o argumento, ó, derivei toda a função, baixando 2, e agora eu vou derivar só o argumento. Qual é o argumento? É cosseno θ. Ó, só o argumento, derivei toda a função, certo? E agora só o argumento. Qual é a derivada do cosseno? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno θ. Está aí, então, a derivada, grandinha derivada, né, que deu. Bom, o que nós temos aqui, ó? Então, percebam, posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Aqui vai ficar positivo. Então, só copiando aqui em cima, eu vou ter cosseno de 2θ mais 2μk cosseno θ seno θ. Ó, percebam que aqui ó, eu já multipliquei, certo? E já troquei o sinal. Menos com menos ficou mais. Isso aqui no numerador. Agora eu divido, ó. Como aqui era menos 3 meios, eu posso, esse menos aqui, eu posso botar tudo isso no numerador, certo? Eu vou botar tudo no numerador, então vai ficar seno de 2α sobre 2 menos μk cosseno de alfa. Ó, agora o que eu vou ter? Ó, baixei o expoente, era negativo, certo? Baixei para o denominador, agora ficou positivo. Agora eu estou com mais 3 meios embaixo. Ó. Eu estou com isso aqui, ó, eu tenho um certo número. Tem um certo número aqui embaixo. 3 meios. O que eu posso fazer? Quem está por cima, está por dentro. Quem tá por cima, está por dentro. Quem está por fora, está por baixo. Então, olha o que eu vou fazer. O que eu posso dizer que é isso aqui? Isso aqui, ó, é isso. Certo? E a raiz cúbica, no caso, eu tenho uma raiz quadrada, desculpa, de um número elevado a 3, ó. Esse aqui está por cima, ficou por dentro. Esse aqui está por fora, ficou embaixo, ó. Fora, abaixo, dentro, cima. Foi isso que eu fiz. Então, eu posso dizer que tudo isso aqui, ó, é a raiz quadrada a 3. Certo? Só arrumando aqui. Lembrando que a nossa derivada, a gente está calculando a derivada do tempo em relação ao ângulo. Isso aqui tem que ser igual a zero para que esse tempo seja mínimo. Certo? A derivada no exercício é mais difícil até que o próprio exercício. Certo? Vamos lá. Percebam que esse numerador aqui, ele vai dar diferente de zero. Ele vai dar diferente de zero esse denominador. Para que a minha derivada, então, para que isso aqui seja zero, certo? Para que isso aqui seja zero, eu tenho que dizer que o meu numerador, certo? Obrigatoriamente vai ter que ser igual a zero, para que a minha derivada dê zero. Então, eu tenho que cosseno de 2α. Ó, percebam que eu tenho novamente, ó o que me aparece aqui, ó. Eu vou ter 2 cosseno de θ vezes seno de θ. Mas lembrem da identidade trigonométrica que a gente viu? Tá aqui, cadê a identidade? Aqui, ó. 2 seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ. Então eu vou ter cosseno de 2θ mais seno de 2θ. Ó, só usei a identidade trigonométrica, ó. 2 cosseno θ seno θ. É isso aqui. 2 seno θ cosseno θ, seno 2θ. O K, isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu tenho que o cosseno de 2α tem que ser igual a menos seno 2θ μk. É isso que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou isolar esse μk, certo? Então eu vou ter... Vou isolar o μk e já vou ter o menos para o outro lado. Então eu vou ter menos cosseno de 2θ sobre seno de 2θ igual a μk. Eu sei que cosseno por seno é cotangente, certo, pessoal? Cosseno sobre seno é cotangente. Então, eu vou ter menos cotangente de 2θ igual a μk. Aqui já tem a resposta, certo? Mas, para melhorar, eu posso dizer aqui, ó, a cotangente é o inverso da tangente, certo?
a cotangente é o inverso da tangente. Então, eu tenho 1 sobre tangente, não, tangente de 2θ, certo? Tangente de 2θ. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... eu vou fazer assim, ó. Cotangente é o inverso da tangente, certo? Então, eu vou inverter o μk e vou fazer assim, ó. Tangente de 2θ vai ser igual a menos 1 sobre μk. O que que eu fiz, ó? Aqui já teria certo? Cotangente de alfa menos μk. O que que eu fiz? Eu deixei tangente de θ desse lado e inverti o μk. Eu fiz o processo inverso. Repetindo, ó, eu tinha uma cotangente de 2θ igual a μk, certo? Eu tinha uma cotangente de 2θ igual a μk. O que que eu fiz? Eu sei que a cotangente é o inverso da tangente. O que que eu fiz? Se eu tenho que cotangente é igual a μk, então 1 sobre o μk vai ser igual a tangente. É só invertir com o sinal aqui. E esse é o nosso resultado. Então, o ângulo, que é o que ele pede no exercício, ó, para que o valor do ângulo alfa, o tempo de descida será mínimo, está aqui. Tangente de 2θ será igual a menos 1 sobre μk. Esse é o resultado. Ó. Então, o que eu fiz? Eu sei que cotangente é o inverso da tangente. Se eu virar isso aqui, 1 sobre o k, eu tenho a tangente própria, mas a cotangente já estaria certa. Eu usei a tangente para ficar igual ao gabarito. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso exercício sobre leis de Newton, um exercício bem completo, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, peço que botem nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.